Olá pessoal, sétimo ano, aqui o professor Hermenegildo em mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre predicado verbal e a concordância, ok? Vamos ver como é que ocorre o predicado verbal e a concordância do verbo na construção das orações em língua portuguesa. O que é e quais as características do predicado verbal? Nós já vimos em várias aulas como utilizar o predicado em relação ao sujeito, em relação ao núcleo da oração. Hoje vamos ver o que é realmente o predicado verbal. Observe essas frases aqui. O técnico viajou. O técnico comprou várias bolas. O técnico gosta de bolas novas. O técnico prefere melhores condições de trabalho a aumento de salário. Os verbos destacados nessas frases caracterizam o que denominamos predicado verbal. O que é um predicado verbal? É aquele que tem como núcleo, ou a palavra mais importante do predicado, um verbo significativo, ou seja, aquele verbo que tem um significado expresso. Veja o exemplo: ministro anuncia reajuste de impostos. Olha o núcleo do predicado aqui é anuncia, e o verbo anunciar é significativo. O sujeito aqui é ministro, aí anuncia reajuste de impostos é o predicado, e o núcleo do predicado é o verbo anunciar, que é um verbo significativo, ok? O verbo significativo pode ser transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, que é o que a gente chama de bitransitivo, ou pode ser intransitivo. Veja os exemplos aqui. O técnico comprou várias bolas. É um verbo transitivo, o verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. O técnico gosta de bolas novas, verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Veja que o complemento se liga ao verbo por meio de uma preposição, a preposição de. Então, caracteriza o verbo transitivo indireto. O técnico prefere melhores condições de trabalho a aumento de salário, verbo transitivo direto e indireto, que a gente caracteriza como bitransitivo, como já falei. E na última frase, o técnico viajou. O verbo aqui é intransitivo, ele não precisa de complemento, ok? Vamos para a concordância agora, falar um pouquinho sobre concordância verbal. Como é que se faz a harmonia entre o verbo e o sujeito dentro da oração. O estudo da concordância representa um poderoso instrumento para se produzir e interpretar textos de acordo com as normas da variante padrão da língua, ou seja, na norma padrão, obrigatoriamente precisamos falar corretamente. Concordar adequadamente o sujeito com o verbo resulta no que podemos denominar de concordância verbal. Observe o exemplo no texto aqui, bem rapidinho. Nunca produzimos nem vendemos tanto. A gente não sabe se ri ou se chora. Ok? A gente vai ver aqui, ó, que nunca produzimos nem vendemos tantos. Está referindo-se ao pronome nós, de terceira pessoa, de primeira pessoa do plural. E aqui, ó, a gente... Está vendo também falando de um grupo de pessoas, mas veja que o verbo está no singular. Então, a gente vai ver como é que isso funciona na prática. Concordância verbal. O que é a concordância verbal? Concordância do verbo com o sujeito em número e pessoa. A concordância verbal nada mais é do que a harmonia que o sujeito mantém com o verbo em número, ou seja, no singular e plural, e na pessoa, primeira, segunda ou terceira, seja do singular ou do plural, ok? A regra geral diz o seguinte: o verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa, como nós já vimos. Olha o exemplo. O gerente falou com o chefe. O gerente é o sujeito que está no singular. O verbo também é expresso no singular. Ok? Falou. A secretária e suas amigas não compareceram à festa. Veja que o sujeito aqui está no plural. Fala de mais de uma pessoa. A secretária e suas amigas é um sujeito composto. Não compareceram à festa. Logo, o verbo vem para o plural também. Não compareceram. Se é mais de uma pessoa, se fosse uma pessoa só, seria não compareceu. Como é mais de uma pessoa, não compareceram. Ok? Número 2, a segunda regrinha é sujeito composto antes do verbo. Quando o sujeito é composto e ele é posto antes do verbo. Olha o exemplo. O verbo vai para o plural. Exemplo, Recife e Jaboatão são cidades do litoral pernambucano. Recife e Jaboatão é um sujeito composto. E olha o verbo ser aqui. Então, eles estão antes do verbo, o verbo vai para o plural, são. Letra B, o verbo poderá ficar também no singular, se os núcleos do sujeito forem sinônimos. Olha, exemplo, a decência e a honestidade. Veja que decência é um sinônimo de honestidade é sinônimo de decência. É coisa rara nessa cidade.
ok? Porque um é sinônimo do outro, então o verbo fica no singular. Quando os núcleos formam uma gradação, eles vão se alternando. Olha o exemplo: a angústia, a solidão, a falta de companhia levou ao suicídio. Então, o verbo também fica no singular nessa situação. Quando os núcleos aparecem resumidos por tudo, nada ou ninguém. Quando o núcleo vem resumido por essas 3 palavrinhas, o verbo também fica no singular. Pais, mães e professores. Ninguém faltou à reunião. Ok, gente? Terceira regrinha, o sujeito composto depois do verbo. Nós vimos o sujeito composto antes do verbo, vamos ver como fica com o sujeito composto depois do verbo. Olha o exemplo, o verbo vai para o plural nos seguintes casos. Chegaram ao local do crime. Quem chegou ao local do crime? Os policiais e o delegado. O sujeito aqui é composto e vem depois do verbo chegaram. Então, vai para o plural. O verbo fica no plural, porque o sujeito composto vem depois do verbo, ok? Passeavam na rua Antônia e Disseu. Veja que o verbo passeavam está no plural, porque o sujeito é composto e também está no plural. E vem depois do verbo, ele vem pós-posto ao verbo, podemos assim dizer. O verbo concorda com o núcleo mais próximo. Chegou ao estádio o técnico e os jogadores. Veja que jogadores está no plural, mas o técnico está no singular. E como a regrinha diz que ele concorda com o núcleo que está mais próximo do verbo, quem está mais próximo do verbo aqui é técnico ou jogadores? Claro que é a palavra técnico, então fica no singular, porque a palavra técnico, que é o núcleo, um dos núcleos do sujeito, está no singular, ok? Quarta regrinha, sujeito composto de pessoas diferentes. Observa, letra A. Quando aparece a primeira pessoa do singular, o verbo vai para o plural. Exemplo, Paulo e eu jogaremos hoje. Paulo e eu jogaremos hoje. Veja que somos 2 pessoas. Então, o verbo vai para o plural. O aluno e eu fotografamos vários tipos de pássaros. Veja que eu é a primeira pessoa do singular, então o verbo também vai para o plural. Letra B. Se o sujeito for formado de segunda e terceira pessoas do singular, o verbo pode ir para a segunda ou terceira pessoa do plural. Exemplo, tu e ele ficareis felizes. Tu e tua amiga viajarão bem cedo. Veja que são pessoas, segunda e terceira pessoa. Então, o verbo vai para o plural nesses casos. O verbo só fica no singular quando vem a primeira pessoa do singular, no caso, eu. Ok? Quinta regrinha. Núcleos do sujeito ligados pela palavrinha ou, pela conjunção ou. É a conjunção alternativa ou. Letra A. Se houver ideia de exclusão ou retificação, o verbo fica no singular ou concorda com o núcleo do sujeito mais próximo. Exemplo, João ou Pedro será o novo gerente. Veja que Pedro aqui está mais próximo do verbo ser, do verbo será, do que João. Então, o verbo vai concordar com o núcleo desse sujeito aqui, que é Pedro. Então, está no singular. Obviamente, o verbo fica no singular. O ladrão ou os ladrões não deixaram nenhuma pista para os policiais. Nesse caso, ladrões aqui, que está no plural, fica mais próximo do verbo. Então, vai concordar com ladrões, que está no plural. Logo, o verbo também fica no plural. Letra B. Se houver ideia de exclusão, o verbo vai para o plural. Observe, a gordura e o sedentarismo são prejudiciais à saúde. Olha aí. A ideia de exclusão, né? Gordura e sedentarismo são prejudiciais à saúde. Então, o verbo ser aí vai para o plural para dar sentido correto ao texto. Número 6, a sexta regrinha. Núcleos do sujeito ligados pela preposição com. O verbo irá para o plural, mas admite-se o singular quando se quer destacar primeiro o núcleo do sujeito. Observe, o verbo vai para o plural, mas pode ser utilizado também no singular se você quiser dar destaque ao núcleo desse sujeito. O pedreiro com o pintor terminaram o serviço combinado. Então, você está dando destaque ao pedreiro aqui, ó. O pedreiro com o pintor terminou o serviço combinado. No primeiro caso, dá destaque aos 2 núcleos, pedreiro e pintor. Nesse segundo caso, dá destaque apenas a um dos núcleos. Terminou o serviço combinado, que pode ser o pintor, que está mais próximo do verbo, ou o pedreiro, que é o sujeito, o primeiro a quem a oração se refere. Ok? Sétima regrinha. Quando o sujeito é coletivo. Quando o sujeito é um coletivo, o verbo concorda com ele. Exemplo, a multidão aplaudiu o discurso do rei. A
Multidão é um grupo de pessoas, mas é um sujeito coletivo, está falando de uma coleção, um grupo de pessoas. Ok? Então o verbo fica no singular. Atenção, se o sujeito vier especificado, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural, aí vai ser opcional. A equipe de cinegrafistas acompanhou o protesto dos policiais em Recife. Ou pode ficar, veja que o verbo ficou no singular, porque está se referindo à equipe, e aqui a equipe de cinegrafistas acompanharam o protesto dos policiais em Recife. O verbo vem para o plural porque se refere a cinegrafistas, ok? Oitava regrinha, sujeito, substantivo que só tem no plural. Quando o sujeito é um substantivo usado somente no plural, há duas possibilidades. Letra A. Se o substantivo não vier precedido de artigo, fica no singular. Ou seja, os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo. Veja que Estados Unidos aqui não tem artigo determinando esse substantivo. Se o substantivo for precedido de artigo, o verbo vai para o plural. Então, veja, eu usei o mesmo exemplo aqui para você entender melhor. Os Estados Unidos são a maior potência econômica do mundo. Veja que tem o artigo determinando o substantivo aqui, o sujeito da oração. Olha um segundo exemplo. As Minas Gerais possuem belezas naturais. O artigo as determina o substantivo, Minas, aí o verbo vem para o plural, ok? Nona regrinha, quando o sujeito é um pronome de tratamento. Quando o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo vai para a terceira pessoa. Isso é uma regra que não pode fugir dessa condição. Por exemplo, Vossa Excelência agiu corretamente. Vossa Excelência é um pronome de tratamento e o verbo agir vai para a terceira pessoa, ok? Vossas Excelências votaram a nova lei. Veja que aqui está no plural, o verbo também vai para o plural. E para fechar, a 10ª regrinha de hoje, para a gente concluir o estudo da concordância verbal, quando o sujeito é representado pelo pronome relativo que ou quem. Isso é uma questão importante que a gente precisa dar atenção. Letra A. Se o sujeito for um pronome relativo que, o verbo concordará em número e pessoa com o antecedente, ou com aquele que vem antes do pronome. Ok? Então, a gente precisa ver essa questão. Exemplo. Fui eu que liguei a TV. Olha aqui, o pronome relativo que, relativo a eu. Fui eu que liguei a TV. Fomos nós que ligamos a TV. Então, quando o pronome é relativo, o verbo ele concorda com aquele que o antecede, que vem antes. Ok? Consertamos. Nós, que é o pronome relativo, concorda com o verbo consertar. Eu concorda com o verbo ligar aqui. Tá certo? Letra B. Se o sujeito for o pronome quem, o verbo fica na terceira pessoa do singular ou concorda com o antecedente, que é quem vem antes. O antecedente, como eu já falei. Observa o exemplo aqui. Não sou eu quem faz o café. Veja que o pronome é relativo. Se o sujeito for o pronome quem, o verbo fica na terceira pessoa. Não sou eu quem faz o café. Aqui, ó, quem faz. E no segundo exemplo, não sou eu quem faço o café. Então, eu, o verbo faço ou fazer, concorda com o pronome eu, não é? E no primeiro caso aqui, o verbo fazer concorda com quem, que é o pronome a quem o texto está se referindo. Ok, gente? Essa é a aula de hoje. Nós esperamos que vocês tenham uma boa aula, que tenham gostado da explicação. Qualquer dúvida, revejam o vídeo e eu desejo que vocês tenham bons estudos e até a próxima